Clara e hoje eu vim compartilhar aqui uma reflexão que eu tive pela manhã. Eu tenho escrito páginas matinais com o intuito de me autodescobrir mais, de me conhecer mais. Eu costumava fazer isso no passado, mas eu deixei por um tempo e agora eu retomei. E tem sido muito importante esse encontro comigo mesma todos os dias de manhã, sem consumir nada de conteúdo, em jejum também de alimentos. Eu simplesmente acordo, sento, pego meu caderno e começo a escrever aleatoriamente. E saem coisas muito legais dessas autorreflexões ali. Saem poemas, saem estudos, saem muitas coisas. São desabafos muitas vezes também. E hoje eu comecei falando sobre as minhas sombras que têm me assombrado. E até na hora de eu colocar aqui esse cenário, né? Eu penso, nossa, eu tenho que colocar uma luz que fique legal e que não tenha muita sombra, porque o horário que eu tô gravando tem mais sombra. E aí fiquei pensando hoje sobre isso. Sou muito reflexiva e gosto muito de filosofar. Então a escrita vem para isso também, e aqui essa expressão também vem para isso, para eu poder compartilhar e você poder receber o que te cabe, o que sintoniza, o que ressoa. Então, falando sobre a luz e a sombra, me peguei pensando, quem não tem sombra? E hoje em dia se fala tanto na espiritualidade de iluminação. E o que é a iluminação se não integrar todas as nossas sombras, iluminar todas elas? É possível isso, será? Como se se iluminar fosse muito fácil. Tantos caminhos espirituais, tantos gurus. Mas e as sombras, como elas ficam? Eu, como estudante de psicanálise e linguagem do corpo, tô numa matéria muito legal do nosso famoso Jung e tô encantada com tantas coisas que ressoam comigo, por isso que eu resolvi ter esse canal também para conseguir compartilhar e talvez essas coisas ressoem com você também. Eu só sou uma viajante aqui nessa jornada da vida e busco o melhor viver através de todas as ferramentas que a gente tem aí, de tantas pessoas que já passaram e estudaram. Então eu costumo dizer que eu sou uma eterna aprendiz mesmo de ser humana. Então, voltando a falar sobre as luzes e as sombras, me peguei pensando, eu não posso me dizer uma pessoa justa enquanto eu ainda não estiver integrando o máximo que eu puder de autoconsciência e autodesenvolvimento, olhando para as minhas sombras. Mas o que são sombras, Clara? Jung dizia que são coisas do nosso inconsciente, sentimentos que a gente reprimiu, desejos que a gente reprimiu, por conta do nosso processo de se civilizar, do que pode e não pode dentro da sociedade. Coisas que a gente deixou lá, escondidas nos nossos porões do inconsciente, que nem eu falo. E aí, o processo de iluminação é vir trazer um grande lustre para esse porão e começar a olhar como tá bagunçado aqui, como tá escuro aqui, vamos iluminar isso daqui, como tá sujo, começar a ordenar, colocar essa luz para começar a ordenar a bagunça, o caos, começar a limpar o que precisa limpar, começar a organizar e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando a gente faz isso, olhando para as nossas sombras, através de práticas de autodesenvolvimento, autoconhecimento, com terapia e muitas outras ferramentas que a gente tem aí disponíveis, né? Eu trabalho muito com o yoga, com a terapia da fala através da psicanálise, com o próprio tarô, como uma leitura do campo e trazendo um mapa refletor da nossa própria vida, do momento. Então, através de tudo isso que a gente tem disponível, para conseguir enxergar quais são as nossas sombras que a gente precisa lidar do momento, o que a gente precisa iluminar. Não tem como a gente estar na luz sem que isso reflita em alguma sombra. Não tem como. O processo de iluminação, ele é denso. Mesmo a gente escolhendo olhar para a luz com toda a nossa fé, com todo o nosso fervor, com todas as nossas crenças, a gente sempre vai ter uma sombra para lidar. Talvez a luz do meio-dia seja a que menos tenha, fisicamente mesmo falando, um contorno sombrio, mas ainda assim tem, né? Porque é a luz do pico, lá do alto.
Então, por mais que você esteja no alto do seu pico de iluminação, sempre vai ter uma sombra que é sua e você precisa integrar, abraçar e assumi-la. Então, por isso que eu digo, como que eu posso ser justa com alguém? Porque quando eu não me conheço, quando eu não me desenvolvo, quando eu não abraço as minhas sombras, quando eu não sustento elas, quando eu não busco conhecê-las, eu acabo projetando isso em quem eu me relaciono. E aí é que vem a injustiça que eu falei. Eu olho e eu não tô vendo a pessoa real que tá na minha frente com a qual eu me relaciono. Eu estou me vendo, eu estou me projetando. As minhas dores, meus medos, minha inveja, minha raiva, minha frustração, tudo naquele outro ser. Você já não teve momentos na vida que você convive muito com uma pessoa, mas de repente parece que você olha pra ela nos olhos e diz: uau, essa é a pessoa que estava comigo desde então? Como se você não estivesse enxergando aquela pessoa de fato, porque você estava enxergando através das suas lentes, das suas sombras. E quando você vai iluminando essas sombras, as coisas ficam mais claras, os véus caem, a gente consegue olhar com verdade para outra pessoa, porque a gente também está se olhando com verdade. Então, no final das contas, realmente a gente precisa se enxergar cada vez mais com verdade. Hoje mesmo coloquei lá no meu Instagram: te inspiro a olhar para sua luz, integrando as suas sombras. Porque não existe iluminação sem isso aqui na Terra. Então essa é a espiritualidade prática. A gente entender quem somos nós. Resolver olhar para os nossos medos e entender e que eu vou na direção dos meus medos. Eu vou na direção dessa minha sombra. De braços abertos, com peito aberto, com vontade, com fervor, com ganas, como a gente fala em espanhol, com garra. Quando eu vou na direção desse medo, ele vira um manto de proteção. Ele vira um escudo. Quando eu vou na direção de peito aberto desse medo, ele vira meu grande escudo de coragem. Então eu transformo essa sombra num grande aparato luminoso de poder. E é essa autoconfiança que a gente ganha no famoso fala banalizada empoderar-se. Quando eu confio em mim, é quando eu vou na direção das minhas sombras com consciência, de querer expandir essa consciência e abrir, e conhecer e ver. Porque a ignorância não é a mãe da felicidade. A consciência é a mãe da liberdade. E todo aquele que acha que a ignorância é uma bênção, quanto mais ignorante, mais a gente sofre. Enxergar é difícil muitas vezes nesse processo, mas a liberdade é de uma paz. É complexo, a consciência expandindo, a gente vê as programações, a gente vê nossas crenças, a gente enxerga, às vezes é muito doloroso enxergar. Mas enxergar a dor com consciência, no processo de lucidez, não necessariamente tem sofrimento. Mas quando a gente não tem consciência, eu acredito que a gente sofre mais sim. Isso não é liberdade, isso não é bênção. Bênção é se expandir, bênção é conhecer, bênção é querer enxergar. Então é isso, meus amigos, a reflexão de hoje. E se ressoa com você, curte, compartilha com mais pessoas essa reflexão, comenta o que você achou, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações. E um grande beijo, um grande abraço, que a gente sempre olhe para a luz e integre tudo que vem atrás dela, nossas sombras.